Olá, muito boa tarde. Há 50 anos, precisamente no dia 7 de novembro, Dom António Marto era ordenado sacerdote em Roma, fruto de circunstâncias que, na altura, assim levaram a que a ordenação acontecesse em Roma. E hoje, 50 anos depois, queremos recordar não só esse momento, mas, sobretudo, o perfil de sacerdote que, ao longo da sua vida, como académico, como bispo, Dom António Marto foi criando. Dom António, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7 e parabéns desde já pelos 50 anos de sacerdócio. Íamos nesta conversa ao longo do programa a esse perfil de padre que foi criando, que foi idealizando. Desde logo, quando estava na sua aldeia, em Chaves, e quando o seu pai queria que fosse militar e a sua mãe advogado, e o menino Toninho já pregava na varanda, não é? Que ideia tinha na altura de padre, o Dom António? Eu sou oriundo de uma aldeia serrana, de Trás-os-Montes, e conservo naturalmente as raízes telúricas e as recordações da infância num tempo muito diferente do atual. Era uma aldeia predominantemente católica, em que o ritmo da vida era marcado ainda pelo campanário, em que as grandes celebrações eram as celebrações religiosas. Eu morava também perto da casa paroquial, era assíduo às celebrações. Na altura, o pároco ensinou-me o latim para poder responder para dar respostas na Eucaristia. E, enfim, como ele era amigo, próximo, quer de mim, quer da minha família, ficava encantado pela maneira como ele se relacionava com as pessoas, pela beleza da liturgia. Era uma beleza externa, mas, enfim, tínhamos sempre aquela noção de que era Deus que estava presente, recordo bem. De maneira que, interiormente, fui elaborando esta ideia e este ideal de ser padre como ele, também. E foi isso que o levou para o seminário? E foi isso que me levou para o seminário, e com o encanto também que tinha por Jesus, pela figura de Jesus. No seminário vivia-se uma boa camaradagem também, embora fosse uma disciplina bastante férrea, mas era uma camaradagem. Em Vila Real e depois no Porto? E depois no Porto, sim. Vila Real mais ainda durante todo o tempo do seminário menor e alguns anos do seminário maior, e depois fui terminar ao Porto em 1968, não é? É nessa ocasião que tem que esperar 2 anos para ser ordenado, não é? E decide essa experiência fabril, a experiência dos operários. Sim. Marcou também na sua formação? Bom, vamos lá ver. Eu, aos 18 anos, tomei a decisão de ser padre de São Madura. Ah, bom. Eu gostava de sublinhar isso. Não foi aos 10, não é? Não, sim, foi aos 18, com os sobressaltos que uma vocação conhece, até porque quando via sair os amigos, também me apetecia sair com eles. Mas depois veio um diretor espiritual, um jesuíta, muito bom, que nos ajudou a conhecer verdadeiramente Jesus nos Evangelhos e nos ajudava no discernimento espiritual. Isso eu nunca esqueço. Chamava-se Padre Norberto Martins, recordo, porque foi ele, de facto, aquele que me ajudou a tomar a decisão final e amadurecida. Depois, então fui para o Porto, e fui para o Porto com uma grande ânsia de abrir horizontes, e foi isso que fui encontrar. Um seminário onde nos educavam para a liberdade e para a responsabilidade. E foi então dentro deste clima que surgiu assim muito naturalmente esta ideia, pela primeira vez, não é, em vez de estagiar numa paróquia, fazer o estágio num ambiente operário. Na altura era muito conhecida a experiência dos padres operários. Mas é que fui para conhecer o mundo operário e como depois testemunhar também o Evangelho e a doutrina social da Igreja no meio operário. Chegou muito de seguida esse desafio também de estudar em Roma. E depois estava combinado com o Bispo
que iria fazer estágio diaconal na paróquia da Régua. E também ia com todo o gosto, já estava tudo previsto e combinado. Só que à última da hora o bispo resolveu dar a volta e mandar-me estudar para Roma. Ainda pedi para pensar e isso tudo, mas os meus conselheiros, os padres do seminário, disseram que aceitasse, que era uma missão que a Igreja me confiava e que a Igreja precisava de gente preparada. E nesse aspecto tenho de prestar homenagem a esse grande bispo que mandou estudar muitos padres em várias universidades, em Paris, em Toulouse, em Lubaina, na Alemanha, em Roma, e quando terminou o seu governo da diocese, confidenciou-me: viste que mandei estudar um dos padres. Não foram mais porque não quiseram. Sabes porquê? Porque vêm aí tempos difíceis e a Igreja precisa ter gente muito bem preparada para isso. Neste dia 7 de novembro, temos de recordar o 7 de novembro de 1971. Sim. Enfim, o episódio conhecemos-lo, já o contou, mas pedia para partilhar novamente connosco. Em que circunstâncias é que, de facto, é ordenado em Roma por Dom António Ribeiro? A circunstância foi um qui pro quo, um equívoco, quer dizer, na altura não havia os telemóveis, nem o telefone, assim, muito usual, mas estava combinado entre mim e o bispo, a ordenação ser em setembro. Em Vila Real? Em Vila Real. Só que o bispo esqueceu-se de pôr na agenda e no mês de setembro foi de férias para a Alemanha. Ninguém sabia onde estava. De maneira que só depois veio em outubro, e claro, não ia à última hora andar a preparar uma ordenação em missa nova, de maneira que em outubro tinha de ir para Roma, e fui para Roma e ele disse: pronto, ordenas-te em Roma. Foi na ocasião em que havia o sínodo dos bispos, estava lá o cardeal António Ribeiro, e aproveitei essa ocasião, fui ordenado então na capela do Colégio Português, e vim encontrar aqui alguns padres, aqui na diocese, que na altura estavam a estudar em Roma e que já eram padres e me impuseram as mãos no dia da ordenação sacerdotal. E queria recordar nesse dia uma frase que o seu pai lhe disse sobre a paixão pelos pobres. E não te suba o poder à cabeça, não é? Isto para perguntar, nessa circunstância da ordenação sacerdotal, pensava ser padre para quê? Eu quando era seminarista, pensava ser pároco e pensava trabalhar com a juventude, era o meu gosto. Depois já sabia mais ou menos como esperava, porque a certa altura o bispo disse-me que eu queria para o Porto, como educador no seminário maior do Porto, acompanhando os seminaristas da Diocese de Vila Real, e professor na altura no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas. Já sabia isso. Mas quando vim de férias, portanto, fizemos uma celebração familiar somente. E meu pai um dia disse-me assim: olha, meu filho, pronto, tu agora és padre, para mim não há problema nenhum, só te quero pedir uma coisa. Lembra-te sempre que vens de uma família humilde, que não te suba o poder à cabeça e trata sempre bem os pobres e os humildes. E eu isso nunca esqueci, quer dizer, foi uma marca que eu recordei sempre, recordo praticamente todos os dias, sem fazer grande esforço. O meu pai também foi educador e formador de um pastor. Seguiram-se 7 anos em Roma, um doutoramento, um olhar para a fé de forma muito racional, que alterou esta concepção do ser padre ou não? É verdade, a predominante era racionalista, porque era a compreensão racional da fé. Mas depois, quando vim e regressei, eu nunca deixei o aspecto do exercício pastoral do ministério. Apesar de ser professor, não é? Era professor, era educador, era foram 24 anos, seminário, sim, mas procurei sempre estar ligado a uma paróquia. E as duas primeiras paróquias a que estive ligado eram paróquias pobres, dos pobres. Era a paróquia de Miragaia
e depois a seguir a paróquia da Sé, depois, enfim, foi para outras paróquias, já eram mais urbanas no sentido de mais ricas, é isso. Foi depois a paróquia do Marquês, a paróquia de Matosinhos, mas em todas elas aprendi a ser pastor. Mesmo, por exemplo, recordo-me que havia a missa das crianças na paróquia da Sé. A primeira vez que o pároco me pediu para presidir a essa celebração, eu disse, mas eu não sei falar às crianças. E ele ajudou-me. Depois fazia sempre umas reuniões com ele para saber como é que havia de começar, para estabelecer diálogo com as crianças, e veio daí, enfim, esta relação particular com as crianças. Também com as expressões que usa aqui no Santuário de Fátima. Sim, os pequenitos e as pequenitas. Sim, não é? Isso depois foi acrescentado, na altura não usava isso. Depois, quer dizer, essa frase resultou desta experiência. Eu via as crianças nas celebrações com os adultos. As nossas celebrações estão praticamente para adultos. E pensava comigo, o que é que estas crianças levam daqui? Ninguém lhes dirige uma palavra, uma saudação, devem ser daqui desiludidas, como quem diz, ninguém nos liga. Então passei a fazer essa saudação, e às vezes uma frasezinha só, para elas, enfim, levarem consigo algo e saberem que alguém as considera. E isso é importante, porque é uma maneira de estabelecer um laço com a Igreja também. E com Jesus. E pronto, isso deixou marca, depois o povo pegou nisso e deixou marca. É emblemático já. Dom António Marto, tenho pena de ter deixado a vida académica? Quer dizer, pois eu gostava muito da vida académica, sentia-me como o peixe na água, verdadeiramente. Gostava de ser professor, gostava de conviver com os alunos. Eu conhecia os alunos de perto, portanto não me fechava no gabinete, quer na Faculdade de Teologia, quer na Faculdade de Direito. Tinha uma relação muito fraterna, muito próxima dos alunos, e isso. Era exigente. No Porto, não é? No Porto, sim, pois. Eu era exigente e tinha a fama de exigente, mas ao mesmo tempo era fraterno também e procurava ajudá-los também. De maneira que eu gostava imenso da vida académica em todos esses sentidos, até porque depois puxava pela gente, quer dizer, tinha o aspecto também da investigação, estávamos sempre também a ser desafiados para coisas novas, para estudar temas novos e isso. E, por conseguinte, quando fui chamado para ser bispo, pedi para que me deixassem ao menos 24 horas para pensar, dar uma resposta. E consultei os meus amigos, assim, 2 ou 3 dos melhores amigos, e começaram por me dizer aquilo que a Igreja te pede, está na linha do 5 que deste no sacerdócio, e pronto, assim foi. Mas, para ser sincero, chorei quando deixei a universidade. Não conseguiu despedir-se dos alunos? Não consegui despedir dos alunos. Por 3 vezes fiz a tentativa, mas não consegui, eles bateram palmas e assim foi a despedida da última aula. E neste percurso que fazemos sobre o perfil do sacerdócio ao longo de 50 anos, do sacerdócio de Dom António Marto, chegámos a esse momento em que é bispo, auxiliar de Braga, depois de Viseu e agora de Leiria Fátima. Acredito que também pelo contacto com os sacerdotes, pelas necessidades a acudir, o perfil de padre também se foi alterando enquanto era bispo. Sim, foi-se alterando e agora está diante de desafios inéditos. Desafios inéditos, como a Igreja se encontra hoje também, porque está já, como diz o Papa Francisco, e eu repito várias vezes, não se trata só de uma época de mudanças, mas de uma mudança de época, quer dizer, a nível cultural, a nível sociofinanceiro, a nível económico ou financeiro, a nível social, a nível tecnológico, quer dizer, hoje nós, é uma mentalidade nossa, o comum, que se espalha, enfim, de pôr a confiança numa espécie de omnipotência dos meios tecnológicos digitais que dessem solução a tudo. E o Evangelho diz, nem só de pão vive o homem, e nós hoje temos de atualizar isso e dizer, nem só de algoritmos vive o homem. Não?
Os algoritmos são bons, são necessários para encontrar, enfim, como instrumentos, para encontrar meios ou soluções de ordem técnica, tecnológica, até financeira, mas a dimensão humana é insubstituível. O nosso Papa tem pelo menos 3 grandes chaves de compreensão do mundo moderno. O nosso mundo hoje, no mundo pós-moderno, chama-se pós-moderno, este mundo novo que está a nascer, é um mundo de muitas desigualdades, divisões, crispações e a chamada guerra aos pedaços, a terceira guerra mundial aos pedaços. É um mundo de feridos e de muitas feridas. Então, isto vale para a Igreja e vale para a imagem do Padre. A Igreja, hospital de campanha. O hospital de campanha, a primeira função é acolher os feridos e ajudar a curar as feridas. E por isso define o perfil do Padre hoje? Isso define a partida, isso também. Portanto, não é ir com condenações imediatas, com juízos imediatos. Isso é a lógica do poder? Isso é a lógica do poder, do autoritarismo. Portanto, a Igreja hoje tem de saber falar ao mundo de hoje com o modo de Jesus. Não era de condenação e de juízo imediato. Era de acolhimento, de compaixão, de misericórdia. Melhor dito, proximidade, compaixão, ternura, que é uma expressão muito do Papa e que resume também a presença da Igreja no mundo de hoje e o perfil do Padre também. E esse é um aspecto. Já agora o outro. Sim. O outro que é o da casa comum. O aspecto da ecologia integral. E depois o outro aspecto, a fraternidade. Uma missão sacerdotal a construir nessas 3 linhas, não é, que define. Em todo caso, não se pode esconder um problema que há a resolver, nomeadamente dos abusos, a fragilidade com que o sacerdócio acontece em algumas dioceses. Sim. E esse é um problema a enfrentar sem rodeios? Sim, portanto, nós hoje, pois, a figura do padre não tem aquele prestígio social que teve antigamente. A Igreja não tem aquela força de atração que teve também no regime de cristandade. Portanto, no Ocidente estamos a viver aquilo que, enfim, o Papa Bento, quando era jovem teólogo, em 1969, que ele escreveu um artigo sobre o futuro da Igreja e previa que a Igreja seja feita de minorias, mas de minorias criativas, quer dizer, não são minorias fechadas em si à maneira de seita. É a lógica do fermento, das primeiras comunidades. Sim, do fermento, mas criativas, portanto, têm algo a dizer também, a inspirar para o mundo. Isto vinha a propósito das fragilidades Exato. E depois, portanto, o clima de secularização que avança no Ocidente e que é sentido também por quem exerce o ministério, sente depois que não tem aquele apoio cultural que tinha e que, por conseguinte, muitas vezes tem medo do momento presente. E esta nova realidade exige também inovação de métodos e de linguagens para chegar às pessoas e às vezes não temos receitas prontas. Então há 2 riscos, é o ficar no imobilismo, sempre se fez assim, vamos continuar. Ou então no tradicionalismo da nostalgia do passado, como acontece em algum clero jovem também. Depois, o medo do presente é o medo também, o receio de fazer face a estes desafios, porque, enfim, como não temos receitas prontas, como não encontramos o eco que desejaríamos, uma vez que somos minoria, não estamos habituados a trabalhar em regime de minoria. Nós estamos isso pode levar... Isso pode levar a quê? À desistência ou ao poder? Pode levar à desistência, ou neste sentido, ao desânimo. Dizer assim, para que tanta fadiga?
se eu não consigo nada, para que tanta correria? Para que tantas coisas a fazer, não é? Porque isto exige também depois uma reconfiguração das comunidades cristãs, para que o padre não seja o catalisador de tudo, senão cai tudo sobre ele, sobre os teus ombros, então é uma infinidade de pedidos, é uma infinidade de coisas a fazer, não tem tempo sequer para descansar, não tem tempo para atender pessoalmente e acolher as pessoas, e pode levar a este desânimo que eu dizia, para que tanta fadiga e não se sentir bem na sua pele, naquilo que anda a fazer e naquilo que vive. Isso é um risco grande. Estamos a terminar, Dom António, como espera continuar a ser sacerdote, nessa tal resposta que procurava, nesse processo também, mas na resposta à cultura de hoje, de mudança que estamos a assistir. É uma paixão que tenho por compreender a cultura de hoje. Tenho pena, já não há certas coisas, pois que às vezes digo ao grupo dos quismandos, quando faço a comparação entre o mundo em que eu nasci e cresci, em que não havia televisão, em que nem havia rádio. Eu vi a primeira vez o rádio aos 13 anos, vi a televisão pela primeira vez aos 15 anos, e era preto e branco, e quando digo isto eles abrem a boca, que fosse uma coisa impossível, inimaginável. Não havia telemóvel, não havia iPad, não havia computador. Quando fiz a tese de doutoramento não havia computador, perdi tanto tempo. Quando me enganava nas páginas, estava cá a fazer outras novas na máquina de escrever. Bom, então quando comparo esse mundo em que nasci e cresci com este mundo em que eles nascem e crescem, eu tenho a impressão que vim de um planeta longínquo para um novo planeta. Portanto, agora tenho uma paixão, eu gosto muito. Eu fui professor de escatologista, da esperança cristã, eu não tenho medo da morte. Irei para o céu com todo o gosto. Acho que será um encontro belíssimo, surpreendente, mas gosto de andar no mundo. Não tenho ressentimento em relação ao mundo. E o mundo deste tempo, que é o nosso, não vamos agora estar a fazer as lamentações do que passou. Eu vivi uma infância feliz, sem ter nada do que há hoje. Foi uma infância feliz, com os outros na rua. Não havia medos de rapto de crianças nem nada. As portas das casas da noite ficavam abertas. Se alguém batia à porta, não se perguntava quem era, dizia sempre. Hoje não é nada disso, mas pronto. Não vamos agora estar a chorar junto aos muros, como é? Das lamentações. Das lamentações, isso. Junto ao muro das lamentações. Não. Vamos viver este tempo como um desafio, com as novas oportunidades que oferece, sabendo que se assemelha a um parto e, por conseguinte, temos de sofrer as dores de parto até que surja esse mundo mais fraterno, mais justo, em que todos os homens se possam encontrar como irmãos também. E, da minha parte, enfim, não sei quantos anos mais viverei, mas farei o que puder também ao serviço da Igreja e do mundo. Sr. António, agradeço muito esta conversa de memórias e também de olhar para o futuro, também, nessa esperança muito obrigado afirmou, também, sempre afirma. Obrigado também por esta transmissão, por ocasião dos meus 50 anos de sacerdócio, que é um tempo de graça também, de memória e de ação de graças. Ficam também feitas desta forma e parabéns uma vez mais pelos 50 anos de sacerdócio que quisemos recordar neste programa 70 × 7. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.